Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher, um estudo do Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero nas plataformas digitais, feito em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Ministério das Mulheres, identificou ao menos 137 canais brasileiros no YouTube com conteúdo misógino. É o que pode ser considerado o universo da machosfera, no qual estão as comunidades digitais com conteúdos onde são discutidos temas relacionados a comportamento e masculinidade. Grupos que geram preocupação. 2 deles foram citados na série Adolescência, que repercutiu mundialmente ao escancarar o lado sombrio da internet que alcança a geração que vive no quarto e também os pais que não dominam a linguagem do mundo digital. São os Red Pills, os incels, mas também existem outros. A série demonstra o quanto o afeto e o diálogo aberto entre pais e filhos são essenciais. Sobretudo na adolescência, quando o jovem busca ser visto, aceito e compreendido. Esse é o tema do programa de hoje. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a psicóloga e terapeuta Evelyn Lindholm. Seja muito bem-vinda, Evelyn. Obrigada, querida. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, Evelyn, que momento, não é? Que a gente precisa ficar com muito mais atenção, né? Em casa, com os filhos, com os jovens que estão ali perto da gente, porque aquela sensação de segurança que a gente acha que existe porque os filhos estão em casa, está aí provado, a série escancarou, mas está aí provado que ela, de fato, não existe, não é? É porque, na verdade, a gente associa a violência a comportamentos desafiadores. A gente sempre associa que alguém é capaz de alguma coisa violenta se ela já mostra violência, ou seja, se ela já fala alto dentro de casa, se ela já grita, se ela já bate, se ela já tenta agredir alguém, se ela tem um histórico já de violência e bullying dentro da escola. Então, isso denota como se fosse a caracterização de um comportamento agressivo. No entanto, a agressividade ela pode estar literalmente como um laguinho, onde está tudo tranquilo na superfície, mas lá embaixo está um tumulto muito grande. E isso ficou muito claro, não é, nessa série. Porque o personagem principal, não é? A polícia entra em casa e a própria família desconhece, fica surpreso, porque é como se os pais não conhecessem o filho de fato. Porque no mundo digital ele convive com outras pessoas, tem outros tipos de comportamento e os pais não conseguem reconhecer. Mas também os fatores de criação, de falta de diálogo, eles também influenciam que esses jovens cometam esses atos, estejam mais suscetíveis a esse tipo de comunidade. A gente precisa sair dessa ideia de que a gente conhece os nossos filhos. A gente às vezes não conhece nem com quem a gente casa, com quem a gente mora, com quem a gente vive, com quem a gente cresceu a vida toda. A gente não conhece nossos pais, por exemplo. Quantas coisas a gente literalmente não sabe sobre as pessoas que a gente convive. Ah, mas é o meu filho. Eu sei tudo dele, porque eu percebo ele, eu leio ele. Não lê, não. Se você for conversar com um amigo ou com uma amiga do seu filho ou da sua filha, ele com certeza vai saber muito mais sobre os pensamentos íntimos, medos e inseguranças do que nós, como pais. Eu tenho dentro de casa literalmente um adolescente de 17 anos e uma menina de 7 anos de idade, que são gerações bem distintas. Se eu não houvesse permitido que o meu filho, durante o seu crescimento, e a gente fala da adolescência como se fosse uma fase única e exclusiva, mas aquele indivíduo ele veio de fases e de idades e de convivência familiar. Então, eu preciso pensar nesse indivíduo como um crescimento. Então, se eu alimento ele de coisas boas, a gente vai ter necessariamente um resultado bom? Não necessariamente, porque eu não sou a única pessoa que vai estar alimentando ele. Mas eu posso ser uma educadora mais eficiente. Em que sentido? Eu posso dialogar mais, eu posso abrir mais o jogo
com essa criança, eu não vou trazer para ele questões minhas de adulto, pessoal, não. Eu vou educar para se relacionar com as pessoas, eu vou ensinar respeito respeitando, eu não vou ensinar respeito gritando, eu não vou ensinar respeito batendo, eu não vou ensinar respeito intimidando ou tendo um comportamento coercitivo com meu filho. Eu vou ensinar respeito me comunicando, eu vou ensinar respeito fazendo acordos com o meu filho, porque isso vai possibilitar para ele o entendimento de que é através do diálogo que eu resolvo conflitos e não através da violência, da gritaria ou da coerção. Então isso é aprendido dentro de casa. Muitos adultos hoje falam com a boca cheia dizendo: eu apanhei, mas não morri. O fato de nós como adultos, às vezes, termos passado por situações de violência física na infância e hoje de alguma forma interpretarmos como aconteceu comigo, mas eu não morri, não quer dizer que teu cérebro tenha entendido dessa forma. O teu cérebro absorveu uma ideia de como que eu devo me comportar e como eu posso ser caso algo me incomode. Então, se eu literalmente fui agressiva, gritei, bati, botei de castigo, joguei a criança, ou seja, fiz coisas que ensinaram para ela um modo de se comportar, ela vai replicar isso em algum momento. Ela pode, como o próprio menino do filme fez, ficar ali em silêncio, isolar-se, ficar sendo alimentado por outros conteúdos, onde as inseguranças dele eram ouvidas, onde as inseguranças dele eram colocadas junto das inseguranças de outras pessoas e lhe dava força essa ideia de que o homem tem poder, de que o homem pode tudo, de que o homem tem sobre a sua própria hegemonia, pelo simples fato de ser homem, ele pode aquilo que ele quiser com uma mulher. E aí a gente vê na série, por exemplo, o momento em que é dito que ele postou algumas fotos de mulheres, né, na rede social dele. Perguntaram a ele: é esse tipo de mulher que você gosta? E aí pareciam ser fotos de mulheres em situações um pouco mais vulgares. E ele disse: olha, né? Um adolescente. Um adolescente de 13 anos dizendo, né, que gostava de mulheres daquele jeito. Mais na frente, acho que já no último episódio, ele fala a respeito da questão de que a menina tinha fotos dela que tinham sido expostas por um colega para quem ela tinha mandado um nudes. E aí o que ele associou? Que ela é uma mulher sem valor e logo ela pode também ser desrespeitada. Isso acontece muito na vida real, não é? Alguns homens acreditam realmente que eles têm permissão a fazer qualquer coisa, a importunar, a assediar, porque às vezes a mulher é até simpática com eles, eles confundem muito isso. E quando a gente fala dessas comunidades, desse universo machosfera digital, a gente está falando exatamente de pessoas, não são todos os homens que frequentam, né, que participam dessas comunidades, que são misóginos, porém, mas a gente está falando de pessoas que se reúnem para debater assuntos relacionados a essa violência, né? E ao incentivo da violência, a apologia aos crimes. Esse próprio estudo que eu falo no início do programa, eles identificaram que aqueles casos de massacres em escolas aqui no Brasil, os jovens envolvidos tinham alguma relação com essas comunidades, porque eles pregam isso do homem ser superior à mulher e da mulher não ter valor, e essa disputa fica muito acirrada. E ele cresce achando que ele tem direito de fazer qualquer coisa e não aceitar nenhum tipo, porque a rejeição também é um problema, não é? A rejeição é um problema muito significativo porque ela vem, inclusive, dessa baixa autoestima. Eu só me sinto rejeitado se eu já tiver uma predisposição a uma noção de valor inferiorizada. Por exemplo, se eu, como mulher, por exemplo, me interesso por homem X, e aí de repente eu falo alguma coisa para ele, dou alguma cantada, alguma coisa, e ele me rejeita, né? Diz, não estou interessado, né? Enfim. Eu posso muito bem, como mulher, caso eu tenha já uma autoestima, e aí vem a questão da autoestima. Se eu tiver uma autoestima muito problemática, ou seja, aquele sentimento de que eu não tenho valor, de que eu não sou bonito o suficiente, não sou jovem o suficiente, isso se intensifica. Então, a rejeição do outro serve para mim como um recado da minha própria falta de valor.
Para o homem é a mesma coisa. A diferença é que muitos homens alimentados por essa ideia, que vem de um repertório, sim, né, das redes sociais, de relação com outros homens. Você não vê homens dizendo para o outro, ela não me quis, mas está tudo bem. Né? Não. Geralmente o que a gente vê? Ela não me quis porque ela não vale a pena, porque ela não tem valor, porque ela não sabe o que é bom, porque ela ainda não ficou comigo, e se ela ficasse comigo ela ia ver o que era bom. Então, essa ideia está muito perpetuada. E está perpetuada dentro do universo masculino, de uma forma assim muito comum. Por que nós temos hoje uma sociedade que os homens, por exemplo, têm uma quantidade muito maior de suicídios entre homens do que entre mulheres? Porque, infelizmente, os homens eles não se sentem acolhidos de maneira alguma. Então, o que a gente tem? Se eu não posso ser frágil, se eu não posso ser fraco, eu tenho que ser forte. Como que se mostra a força? Através da violência, quer seja violência verbal, quer seja violência física. E aí os níveis vão do mais remoto, assim, do mais um xingamento para o mais grave, que já é a violência física, que algumas vezes realmente remonta em situações de agressão a ponto de óbito mesmo. Aí você falou um ponto muito interessante, que é essa questão do homem é educado para não expressar seus sentimentos, não é? Sim. E a gente sabe que você guardar sentimentos de dor, eles vão em algum momento explodir de alguma forma, sim, não é? Então, assim, esse debate, ele é muito mais profundo. Ele vai além das redes sociais. Comunidades assim, elas estão se espalhando porque eles estão encontrando pessoas que pensam igual, porque têm, de alguma forma, têm experiências parecidas, não é? Então, assim, seria um momento também para reavaliar. E é algo que também já vem se falando, né? Esse tipo de educação que você dá para os homens, né? As famílias têm que mudar para uma educação antimachista, em que eles tenham o direito também de se expressar. Levando em consideração que a educação antimachista, ela vai ter mais efeito vindo dos homens e menos efeito vindo de nós mulheres. Evelyn, por quê? O que isso tem a ver? Porque, vamos lá, se eu, dentro de um grupo, eu estou entre casais, homens e mulheres, algum dos homens faz um comentário machista ou faz um comentário ofensivo para uma das mulheres e eu, como mulher, me dou com aquilo ali e resolvo responder e dar uma lição de moral e falar coisas, ele vai dizer, isso é mimimi, frescura. Isso aí é porque a mulher é muito sensível, qualquer coisa que a gente diz, ela se magoa, é cheio de frescura, a mulher é assim mesmo. Quando um homem diz algo contrário a isso, a gente tem muito mais homens ouvindo. Então, na verdade, os homens não estão ouvindo as mulheres que estão falando contra o machismo. O que é desafiador, porque as mulheres que lidam com o machismo, ou seja, que lidam com as consequências do machismo de forma mais violenta. Mas eu te digo, a gente não teve, há pouco tempo atrás, um torcedor de um time rival que foi literalmente espancado e estuprado por outros homens após um jogo em que o time ele acabou se misturando entre outros torcedores e ele foi espancado e estuprado com um cano de ferro por outros homens. Então você pensa, a violência que os homens estão perpetrando está sendo realmente só contra as mulheres? Os índices hoje mostram muito claramente que os homens estão matando homens e mulheres. Só que nós estamos sendo mortas quase que integralmente por homens. Então, por isso que nós nos movimentamos contra o machismo. Porque nós estamos sendo mortas, né, pelo machismo. Mas os homens também estão. No entanto, os homens não se movimentam contra o machismo porque muitas das vezes eles querem a aceitação do grupo. Eles querem que o grupo dos outros homens o aceitem e o acolham e o queiram. É exatamente nesse sentido que as comunidades acabam ganhando cada vez mais força. Nós temos, por exemplo, páginas na rede social, inclusive no próprio Instagram, que são de homens com perfil saudável. Tem um que eu sigo que é muito interessante, que ele fala justamente sobre masculinidade saudável. Se você olhar o perfil, quem mais segue ele são mulheres. Por que mais mulheres estão seguindo uma página que um homem fala sobre masculinidade saudável?
porque dificilmente o homem vai para esse caminho da masculinidade saudável. Porque o masculino não é violência, o masculino não é necessariamente força, o masculino não é necessariamente não fragilizar, não dizer dos seus medos, mas a nossa construção social nos coloca nesse repertório. Não só os homens, nós mulheres também. Sim. Muitas de nós também somos bastante machistas. Acaba reproduzindo Sim. e criticando uma outra mulher que está passando por uma situação, essa coisa da sororidade que é tão importante, ela de fato ela não acontece, porque há muito julgamento, não é? Sim. A gente vê muito essa falta de apoio enquanto os homens se apoiam, né? As mulheres costumam fazer o contrário. Exatamente. Se colocam em situações sempre onde um está ali lutando pelo outro realmente, né? Mas aí a gente vê essas duas coisas, é o homem lutando pelo outro homem, mas o homem também matando o outro homem. Né? E todas as coisas que acontecem hoje socialmente, eu estava até comentando sobre isso com uma amiga minha um dia desse. Ela comentou alguma coisa e disse, você já percebeu que todos os xingamentos são contra a mulher? Ela, como assim? Eu digo, é filho da? Quando eu xingo alguém no trânsito, eu chamo de vir? É. E aí todos os xingamentos estão vinculados a isso. Por quê? Porque o feminino... ele está muito mais nesse papel onde eu vou machucar o homem xingando quem? A mãe dele, a mulher dele, eu chamo ele de corno, né? Então é a mulher dele, mas quem está sendo xingado? É sempre a mãe. A mulher. A mulher. Então a gente tem esse repertório de uma construção, são várias e várias camadas. O filme, ele literalmente retrata a construção desse lugar de violência, a construção desse homem. E, no caso, na adolescência ele já cometeu esse crime, mas a gente tem aí alguns que não na adolescência o cometem, mas vão cometer na fase adulta, quando vão já casar, morar com uma mulher, já vão ter um relacionamento mais de convivência. De controle, né? De abuso. Exatamente. Então, a gente tem as várias camadas aí. A construção não é só feita pela internet, é feita pelo isolamento, é feita mesmo com a educação violenta indireta, que a gente estava até comentando, né, antes, que o pai não precisava bater nos filhos. Ele tem um histórico de violência, ele não batia, mas ele gritava, ele quebrava coisas em casa, assustava todo mundo, os filhos achavam engraçado, mas a mãe mandava os filhos para o quarto. Muito provavelmente aquilo não era conversado depois. O pai talvez não vinha depois e dizia, filhos, olha, desculpa pelo que eu fiz, foi errado. Eu fui agressivo, essa não é a forma certa de ser, eu perdi o controle, mas eu vou tentar não fazer mais isso. Olha como seria uma lição interessante, né? Já seria um aprendizado de uma educação emocional, mas se isso não é dado, infelizmente a gente vai para o lugar onde eu vou aprender sobre isso, no lugar que é mais fácil. Por isso que debates assim, que são motivados por séries que, né, chocam a sociedade, são importantes, porque eles provocam essa discussão. A gente vai para um rápido intervalo, Evelyn. Na volta, a gente conversa sobre formas de tentar, né, reduzir esses perigos do mundo digital para os jovens, para os adolescentes e, consequência, para nós mulheres, né? Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com Toda Mulher. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a psicóloga e terapeuta Evelyn Lindholm. A gente continua falando sobre esse desafio nesse mundo que é completamente, né? Hoje a comunicação é digital, essa linguagem entre os jovens, não é? Você até estava me falando, a gente fez isso no passado, mas de forma, a gente não tinha celular, não tinha nada, mas a gente tinha nossas formas de comunicar entre aquela turma, não é? E hoje é mais perigoso porque a internet está aí, né? Não tem uma regulamentação que proteja de fato esses jovens. Sim. E aí a gente acaba trazendo um pouco da experiência, né, da vida real, da convivência com os pais, da forma como você é criado, para esse mundo que te aceita. Você explicou muito bem isso. Como é que faz nesse mundo completamente digital em que o celular praticamente está ali 24 horas do teu lado para proteger esses jovens, Evelyn? Se eu fosse te dizer de maneira bem objetiva, seria não dê celular para os seus filhos.
né? Dê educação, dê acesso à terapia, dê acesso a entendimento, dê livros que falam sobre respeito, assista coisas com o seu filho que eduque ele para respeitar o próximo, respeitar as diferenças. E a diferença não é apenas de gênero, mas é a diferença de cor, de religião, a diferença de capacidade. A gente tem uma série, hoje em dia a gente tem muito mais visível, por exemplo, convívio regular e normalizado, e que bom, de crianças atípicas com criança típica. Então, se a gente não normalizar as diferenças, a gente aumenta as prerrogativas de distanciamento. Então, isso deve ser ensinado, isso não é simplesmente uma coisa que a gente pode ignorar. Lembrando que nós adultos fazemos isso no nosso dia a dia de uma maneira muito negativa. Se a gente está num convívio social, qualquer que seja, nós adultos, quantos de nós adultos não ficamos fofocando com o outro adulto, falando de outras pessoas, muitas das vezes perto da criança? Sim. Aí eu falo da pessoa que eu acho que está fora do peso, eu falo da pessoa que está com cabelo que eu acho que não está bonito, eu falo da pessoa que não está magra, eu falo da pessoa que está com roupa tal. O que eu estou ensinando para essa criança? Estou ensinando bullying. Só que eu, como adulto, me resguardo ao lugar de eu não estou falando nada demais. Eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade, eu estou aqui só falando, só eu e meu marido, só eu e minha amiga. Mas eu estou falando isso na frente de quem? De alguém que está aprendendo sobre comportamento. E a partir do momento que ela está aprendendo sobre comportamento, o que eu estou dizendo basicamente? Eu estou literalmente dizendo que pessoas falam das outras pessoas por trás. Pessoas comentam sobre corpos, sobre aparência, sobre roupa, e é isso que eu estou ensinando para o meu filho. Então, o meu filho ele pode desenvolver com isso um senso também de ansiedade e de autoestima e de repertório sobre ele mesmo, baseado na perspectiva de: será que as pessoas não estão falando de mim? Então, olha o que eu estou ensinando. Então, tudo isso precisa estar interligado. Então, eu preciso me monitorar para não fazer comentários de cunho pejorativo sobre as outras pessoas. Eu preciso não dar acesso aos meus filhos, para os meus filhos, a redes sociais, sem que eles tenham o mínimo de maturidade suficiente para lidar com aquele conteúdo, que muitas das vezes nós adultos também não temos. Exato. Quantos de nós adultos não olhamos algo na rede social e aquilo nos afeta? Aquilo nos traz inveja, um sentimento de desconforto, comparação. E eu quero que a criança tenha esse discernimento, que a criança tenha essa maturidade emocional para não se afetar com nada do que ela diz e do que ela escuta repetidas vezes nas redes sociais. Lembrando que os conteúdos que mais nos chocam são os que mais nos chamam a atenção. Então, são os que mais vão aparecer. O algoritmo, né? Exatamente. Basta clicar uma vez para ele fazer. E as redes sociais, elas têm fazem isso com a pessoa porque, por exemplo, elas passam essa sensação de que o outro é mais feliz, de que o outro é mais bonito. Sim. E a pessoa, o jovem, o adulto que não tem maturidade para lidar, que é afetado por isso, é claro que com a autoestima baixa, Sim. vai acabar se sentindo ainda, né, Exatamente. menor, pior. E vai alimentar a depressão e outras coisas. Mas ele não tem como discernir uma coisa da outra. Se nós adultos não temos, quantos de nós adultos não olhamos a rede social e dizemos assim: poxa, aquela pessoa ali rica, bem-sucedida, aquela pessoa que só com rede social está ganhando dinheiro, aquela modelo fitness que é super magra, aquela ali que está tomando suplemento tal e está ficando com um corpo tal. Quantos de nós não somos alimentados também por essa prerrogativa e não nos baseamos nisso, muitas das vezes, ou para nos incentivar a algo, ou para dizer que não somos capazes daquilo? Quantos de nós não construímos referências que são baseadas literalmente numa propaganda, porque a rede social é propaganda? Sim. Quantas vezes eu tenho rede social, quantas vezes eu, em um momento de tristeza, ou de choro, ou de revolta, ou de raiva, mostrei isso nas minhas redes sociais? Acho que nunca. Eu acho que em algum momento mostrei alguma fragilidade com o objetivo de educar, inclusive. Visto que eu sou psicóloga, então para mim é interessante, por exemplo, passei em dezembro por um procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico me trouxe algumas limitações e eu conversei muito sobre isso nas redes sociais, com o objetivo de educar,
com o objetivo de trazer para as pessoas que limitações não necessariamente precisam nos limitar, mas que a gente precisa construir uma sensação de autoestima que está suficientemente amparada para que mesmo as limitações não nos impeçam de continuar seguindo a vida. Então, olha como é interessante a gente, por exemplo, trazer as nossas dores e fragilidades com o objetivo de ensinar algo a alguém. E não usar com responsabilidade, usar né? Com responsabilidade. O meio. A gente vê muita gente usando com responsabilidade. Profissionais, não é, que trazem informações que vão fazer bem às pessoas, mas sim, tem o outro lado, né? Pessoas sim, que são irresponsáveis e que trazem o contrário. E aí, né? como Desinformação. E aí, como que eu vou selecionar isso na rede social? Eu não consigo selecionar isso na rede social. Eu não consigo selecionar isso na rede social dos meus filhos. Eu não consigo selecionar o que ele vai consumir com o celular na mão. Eu não tenho como vigiá-lo 24 horas por dia. Entende? Eu não tenho como olhar o que ele está olhando. Por quê? Eu trabalho, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho minhas responsabilidades, eu tenho coisas a cumprir e isso tudo me tira um pouco dessa possibilidade de supervisão integral. Então, o que eu preciso fazer? Lá em casa, por exemplo, o YouTube, ele na televisão, porque hoje em dia todas as smarts têm tudo quanto é aplicativo, sim, o YouTube ele é bloqueado. Só entra no YouTube, na minha TV, quem tem a senha. Quem tem? Eu e meu esposo. Apenas. Por quê? Evelyn, mas que exagero. Eu tenho uma filha de 6 anos em casa. O que ela vai acessar na rede, no YouTube, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Ela pode muito bem colocar ali criança brincando e aparecer um conteúdo violento para ela, aparecer um conteúdo pornográfico, aparecer um conteúdo que não é apropriado para a idade dela. Mas tem o YouTube Kids. Sabe quantas vezes no YouTube Kids apareceu coisas sobre suicídio, sobre violência, sobre coisas que não são educativas para a criança? Milhares de vezes. Então, a gente precisa regular o acesso de uma maneira muito mais eficiente. Isso. Meu filho tem 17 anos, ele não pode passar o dia todo na rede social, ele não pode passar o dia todo com o celular. Eu preciso, já desde muito cedo, conversar com ele sobre muita coisa, sobre educação, como tratar mulheres, como tratar a si mesmo, como olhar para a própria autoestima, como não consumir conteúdos que vão fazer mal para o funcionamento cerebral dele, para a concentração, para uma série de coisas, mas não fazemos isso. A educação é uma responsabilidade imensa. Você tem um filho ali que é um ser inocente, que não tem experiência nenhuma, então é como se fosse um vaso, né, que você vai enchendo de coisas boas, né, de boas informações, de valores. Mas a gente vê que é um desafio imenso. Porque por exemplo, né, os meus filhos eles não vão conviver só com os meus valores. Eles vão conviver com os valores dos amigos, que convivem com os valores dos pais. Cada casa é construída dentro de valores diferentes, repertórios e experiências distintas. Então, eu não posso simplesmente chegar à conclusão de que aquilo que eu estou ensinando para o meu filho é o suficiente para ser um regulador e que eu posso deixar ele sem nenhum tipo de supervisão. A gente vai um pouquinho para a ideia da privacidade? Sim. Né? E a privacidade na adolescência, a gente tem muito receio de invadir. É outro ponto polêmico, não é? Gente, eu não posso invadir. Essa geração. Exatamente. Mas vamos lá. Eu não sou muito enquanto morar no meu teto, tem que respeitar e não sei o quê, e só faz o que eu quero. Não. Mas enquanto for possível, eu vou estar, sim, intervindo nas coisas que o meu filho faz. Né? E aí, pensando diretamente no meu filho já adolescente. Eu vou perguntar, eu vou questionar, eu vou entrar no quarto dele, eu vou sentar na cama dele todos os dias antes de dormir para perguntar como foi o dia, o que está acontecendo, como estão as coisas, está precisando de alguma coisa, aconteceu alguma coisa contigo. Eu vou observar comportamentos relevantes. Está comendo mais, está comendo menos, está dormindo mais, está dormindo menos, está ficando mais isolado no quarto, está tendo maior interação, está tendo mais ou menos amigos, está indo para que festas. No celular do meu filho tem um localizador, então eu sei onde ele está, ele sempre tem que me informar com quem ele está, eu tenho um contato dos pais, de todos os amigos dele com quem ele convive. Eu busco nas festas, independente do horário. Então,
participação tem que ser integral. Ah, Evelyn, mas eu não tenho tempo para isso. Então, você vai lidar com as consequências. Tem que aprender a dividir também. Quer dizer, o núcleo familiar ele tem que saber dividir a tarefa. Às vezes essa responsabilidade fica muito para a mãe, claro, para a mulher, sim, não é? É algo que tem que ser compartilhado no lar onde tem um pai e uma mãe sim, presente em casa. É um dever compartilhado. Quando o casal se separa, mas o pai é presente, é algo que precisa ser compartilhado. Sim. Mas quando a mulher é uma mãe solteira, e a maioria dos lares brasileiros são comandados por mulheres, não é? Nessa situação, essa responsabilidade fica... filhos nem com o nome de filiação de pai tem, né, no próprio documento. Exatamente. A gente vê que essa realidade, ela é muito... presente, né, no nosso país, aí, com todos esses desafios que a mulher encontra, ela ainda tem essa carga, essa responsabilidade de educar e não pode errar, porque se errar, a responsabilidade é dessa mulher, essa sim, pressão é muito grande. Mas é algo que é preciso ser feito, acompanhar, não é você sim, controlar e proibir. A coisa do celular, como você vai proibir o uso do celular se hoje, cada vez mais cedo, a turma tem o celular. Sim. E como a gente conversou agora há pouco, se o jovem não tem o celular, ele é excluído. E nós somos seres sociais, a gente quer estar em grupo, sim, não é? E não é só ter o celular, é ter o celular, o melhor celular. Exato. Né? Porque em alguns grupos, onde inclusive a questão financeira é uma questão, também é reclamado entre eles qual é o tipo de celular que você tem. Se você tem um iPhone 10, 12, 15, 20, qualquer número que seja. Se for Samsung, qual é a numeração, como é a câmera, por quê? Porque isso tudo também entra no repertório de status. Então, quanto mais bem-sucedido forem os seus pais, melhor o celular você vai ter, então você também vai ser mais levado a sério. Olha como as coisas estão vinculadas a uma série de conceitos absolutamente equivocados. Uma sociedade consumista, sim, não é? De aparências, de resultados exatamente, imediatos, exatamente, de uma vida feliz ali o tempo todo na rede social. Sim. E aí, na prática mesmo, por dentro, a pessoa às vezes está destruída. Mas se eu silencio a criança, eu silencio o adolescente, eu silencio o adulto. Porque se, por exemplo, se eu não silenciar a minha criança, se eu permitir que ela diga o que ela pensa, se eu permitir que ela diga os nãos, que ela inclusive pode dizer para mim, mesmo eu sendo mãe, uma coisa é, eu não vou liberar ela de não escovar o dente antes de dormir. Eu não vou liberar ela de não tomar um banho, por exemplo, depois de chegar da rua de brincar. Não é isso. Mas eu posso entrar em acordo sobre coisas que podem ser acordadas. Mas isso nós não fazemos. Nós queremos literalmente a criança quietinha, obediente, sem voz e sem opinião. Aí você dá o celular para ela. Aí você dá o celular para ela. Então ela fica quietinha ali. Só que o que eu faço? Quando eu silencio essa criança pequena, eu também silencio ela de dizer não em situações sociais. E a gente não pensa nisso. Se eu não estou permitindo que a minha filha, por exemplo, aí eu vou dar o exemplo da minha filha de 6 anos de idade. Ela chega para mim e diz assim, mãe, mas eu não quero fazer isso agora. Se eu digo, não, você tem que fazer isso agora, não interessa se você quer fazer... E eu não estou falando sobre coisas que estão dentro da regra, tá? Eu estou falando de outros acordos. Se eu simplesmente digo, tu não quer fazer isso agora? Pois aí eu dou uma surra nela, então tranco ela no quarto, então vai ficar de castigo e tudo mais... O que eu estou dizendo para minha filha? Que ela não pode dizer não. Tu acha que eu estou ensinando para ela que ela não pode dizer não só para mim? Não, minha querida, ela não pode dizer não para mim, ela não pode dizer não para outros colegas na escola, então tudo que os colegas quiserem que ela faça, ela tem que fazer, porque ela vai acreditar que para ela ser amada, ela tem que ser obediente em qualquer situação que seja, ela não vai dizer não quando ela crescer, ela não vai dizer não para situações de abuso, porque ela aprendeu que o não dela não tem valor. Então, eu quero a criança quieta, mas eu quero o adolescente com opinião, eu quero o adulto com opinião. Essa conta não fecha. Jamais vai fechar. Então, eu queria que você deixasse sua dica aí. A gente já falou sobre cuidados, não é? Conversar, afeto, diálogo em casa, mas eu queria que você deixasse uma dica para essas mulheres, essas mães, esses pais, né? Que têm filhos adolescentes em casa e que a partir disso, a partir de agora, consigam, né, ser mais companheiros, melhorar esse relacionamento familiar para que esse adolescente ali na frente não sofra
ou das formas que a gente conhece, não se envolvam com pessoas que cometem crimes e, infelizmente, né, muitos jovens acabam perdendo a vida por causa disso. Sim. Qual que é o teu conselho, Evelyn? Eu vou dar 2 conselhos que estão vinculados a fases diferentes. Da primeira infância seria tenha um dia de qualidade com o seu filho. Um dia que seja. Eu não tenho tempo todos os dias. Todos os dias converse, todos os dias dê uma boa noite, todos os dias faça carinho, dê um beijo na testa, diga que ama, que sente orgulho de ser mãe ou pai dessa criança. Então, isso para a primeira infância. E saia pelo menos um dia da semana sozinho com este filho ou filha. Então, eu tenho 2, por exemplo, um dia é com a minha filha e outro dia é com o meu filho. Para quê? Para que o diálogo possa acontecer só entre a gente. Sem intervenção, sem distrações, e a gente faça alguma coisa que possibilite o diálogo. Isso ajuda muito a estabelecer vínculo e possibilitar o ensinamento de valores específicos. Porque é nesse momento de interação fora do ambiente familiar, num momento de convivência qualitativo, é que a gente tem conversas que são um pouco mais profundas. Façam isso também com o seu adolescente. Mas meu adolescente não quer sair com jeito nenhum comigo, só quer sair com os amigos. Comece a construir isso aos poucos. Pergunte do que ele gosta, não vá simplesmente, eu quero fazer uma coisa com você, eu vou te obrigar a fazer uma coisa que eu gosto. Eu vou convidá-lo para estar com ele numa coisa que ele gosta. Eu, por exemplo, no Natal, meu filho ia passar o Natal com o pai. No Natal eu almocei com meu filho, só eu e ele. Sentamos numa mesa, num restaurante, e sentamos e conversamos o almoço todo. A possibilidade disso gerar vínculo, diálogos mais sinceros e proximidade é muito maior. Mas a gente esquece de fazer isso. Geralmente a gente faz isso com um parceiro, com um namorado, com um companheiro, mas não fazemos com o filho. O filho nem sempre se sente à vontade para falar com o pai e com a mãe, nem tampouco com o pai, com a mãe, com os irmãos perto. Então, vá sozinho, saia sozinho com seu filho pelo menos uma vez por semana, que isso já vai facilitar muito, qualquer idade. E a gente está falando muito de filho, né? Mas a gente sabe que essa responsabilidade também tem que se estender para as outras crianças que estão no nosso convívio. Fazer um sobrinho, uma sobrinha, as pessoas que vivem em suas casas, né? O vizinho, você conversa, você dá uma olhadinha, porque com certeza isso vai refletir numa sociedade mais equilibrada, mais justa, Sim. inclusive para nós mulheres, para que nenhuma mulher seja vítima dessas comunidades, né? Que são tão agressivas. Evelyn, eu queria te agradecer, né, pela presença no Toda Mulher de hoje, dizer que a gente está aqui à disposição, sempre que você tiver um assunto bem legal para trazer, para conversar, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ficar super feliz. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, muito obrigada. É isso aí, obrigada também a vocês pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o próximo encontro.